Olá, meus queridos irmãos, seja bem-vindo ao meu canal e este é o quarto episódio de Revestidos, blindando a nossa fé pentecostal. E hoje, neste nosso episódio, eu buscarei responder uma pergunta que fora feita durante o período da pandemia por diversos irmãos, uns sinceros, outros em tons zombeteiros e jocosos, perguntavam se existe ainda o dom de cura em nosso meio, se o pastor fulano tem o dom de cura, por que não saem nos hospitais curando todos aqueles que estão acometidos pela Covid-19? Então eu quero responder neste episódio. Se eu tenho o dom de cura, eu posso curar todas as pessoas a quem eu queira curar? Amém! E você, querido seguidor, eu quero convidar a deixar o seu joinha, se possível até um comentário dizendo se você entendeu o assunto. E você que ainda não é inscrito, eu quero convidá-lo a se inscrever. Hoje, no momento em que eu gravo este vídeo, nós estamos ali batendo perto da casa dos 1000 inscritos e isso com muita alegria, porque os nossos seguidores estão compartilhando o nosso conteúdo. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, convido você a assim o fazê-lo e compartilhar com pelo menos mais 10 irmãos pentecostais ou não pentecostais para que eles sejam atingidos com este conteúdo. Amém? Que Deus te abençoe. Então vamos para a exposição do nosso assunto de hoje. Nós temos no campo da pneumatologia uma doutrina chamada também carismatologia, que nada mais é do que a doutrina que trata a respeito dos dons espirituais. E dentre os dons espirituais, nós não temos apenas os dons descritos em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 11. Você sabia que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós temos uma segunda lista de dons? Pois bem, você pode conferi-la em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 28 ao 31, onde Paulo faz uma mescla aí de alguns ministérios com alguns outros dons, inclusive alguns dons não citados nos versículos 8 ao 11. Nós temos também em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 6, alguns outros dons, dentre os quais há alguns não listados em 1 Coríntios, capítulo 12. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, temos 5 ministérios, e estes responsáveis por trazer edificação e solidez espiritual ao corpo de Cristo. E dentre tantos dons, nós temos ainda uma pequena lista em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10, onde Pedro trata de 2 dons, né? Aquele que fale segundo as palavras de Deus, e aquele que administre conforme o poder que Deus concede. Então, nós temos os dons de fala e os dons de serviço, categorizados em 1 de Pedro. Então, vamos lá. Dentre todos estes dons, nós temos alguns dons polêmicos. Dons estes que, por parte do cristianismo, estes irmãos deste grupo cristão chamado cessacionista, eles não creem que todos estes dons espirituais estão ainda disponíveis hoje. Dentre estes dons, nós temos línguas, profecias, e dentro do campo da profecia, sonhos e visões, a audição da voz divina, os dons que conhecemos como dons de revelação e também os dons de poder. Dentre os dons de poder, nós temos fé, operação de maravilhas e os dons de curar. E dentre estes irmãos, em contraposição a estes, aliás, nós temos os continuistas. Ou, dentro do grupo dos continuistas, que é um grupo maior, nós temos carismáticos e pentecostais. Todavia, estes irmãos cessacionistas,
eles creem que aqueles que tinham os dons de curar, eles poderiam a qualquer momento, assim que quiserem ou assim que quisessem, poderiam curar tantos quanto fossem levados até eles. Porém, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós percebemos que esta falácia, que eu chamo de falácia da cura à revelia, não é bíblica. Este argumento não decorre das Sagradas Escrituras. Porque quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, o apóstolo Paulo nos afirma que todos estes dons são repartidos pelo Espírito Santo e operados conforme ele quer. Ou seja, Paulo está nos ensinando que a operação, a execução, a energização deste dom ou destes dons na vida e no ministério de alguém depende única e exclusivamente da vontade do Espírito e não da vontade do homem. Nós conferimos em alguns textos bíblicos, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, você confere no versículo 26, Jesus Cristo exclamando aos céus: "Ah, geração incrédula, até quando vos sofrereis?" Porque neste momento os apóstolos de Jesus, a quem ele havia dado poder para curar enfermidades, não conseguiram expulsar um demônio. Nós temos em Marcos também, capítulo 6, versículos 4 e 5, Jesus não operando algumas maravilhas por causa da incredulidade dos nazarenos. Nós vemos nas cartas de Paulo, por exemplo, na segunda carta a Timóteo, ele recomendando Timóteo que misturasse um pouco de vinho à água em que ele bebia por causa das suas frequentes enfermidades. Será que Timóteo não recebeu uma oração de cura por Paulo? Eu acho um pouco difícil. E alguns cessacionistas, baseados nessa passagem de Paulo a Timóteo, afirmam que os dons de curar em Paulo estavam passando do prazo de validade. Com isso, eles afirmam que Paulo não necessitava mais dos dons de curar, porque já havia fundamentado a igreja, e agora os dons estavam se desvanecendo. Porém, quando nós conferimos em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, nós vemos que já próximo ao fim do ministério de Paulo, ele cura enfermos na ilha de Malta e o pai de um certo Públio. Então nós percebemos que estes argumentos são furados. E eu quero que você entenda, nenhuma pessoa que tem os dons de curar ou que tinham os dons de curar na época bíblica apostólica, curavam os enfermos única e exclusivamente quando queriam. Você vê que o próprio Jesus em Marcos capítulo 6 não operou algumas maravilhas por causa da incredulidade. Os apóstolos em Marcos capítulo 9 não curaram alguns enfermos. Por quê? Porque nós entendemos que estes dons espirituais de curar são operados mediante a soberana vontade do Espírito Santo. Certa vez ouvi de alguns irmãos cessacionistas o seguinte questionamento: se vocês têm os dons de curar, por que não entram nos hospitais e saem curando a todos que estão enfermos? E ao que eu respondi: nem Jesus fez isso. Porque em João capítulo 5, nós vemos Jesus entrando na região do tanque de Betesda, e a Bíblia diz que naquele lugar haviam enfermos que padeciam de todos os tipos de enfermidades. E Jesus entrando ali, curou apenas um enfermo. Então, se Jesus, Deus encarnado, embora nos dons de curar ele atuasse como um homem cheio do Espírito, conforme vemos em Lucas capítulo 5, versículo 17, se ele não curou todos os enfermos que estavam no tanque de Betesda, curando apenas aquele paralítico, porque nós, ministros de Deus, simplesmente barro, temos a obrigação de curar todos os enfermos. Nós precisamos, queridos irmãos, entender que os dons de Deus não são operados para a nossa glória, nem conforme a nossa vontade. É verdade que existe uma interação entre fé e cura.
a fé de quem ora, a fé de quem recebe. Existem mistérios também relacionados quando alguém não é curado. Então devemos entender que a cura, em primeira instância, está subordinada à administração do Espírito que concede os dons. Então, se porventura você tinha em mente que se alguém tem os dons de curar, precisa curar todos aqueles que estão enfermos e são levados a ele, retire isso da sua mente, porque esta ideia não é bíblica. A Bíblia nos mostra, ainda no Antigo Testamento, que o profeta Eliseu padeceu de uma enfermidade e morreu com ela. Então, se nem mesmo o profeta Eliseu pôde se curar, isso quer dizer que nós não temos o poder de curar sob a nossa administração ou sob a administração da nossa vontade. Este argumento, cura a ti mesmo, que muitos sensacionistas utilizam, é muito comum você tomar matérias sensacionistas combatendo os dons de curar e estes irmãos elencando uma lista de evangelistas de cura que morreram de alguma enfermidade. Ora, será que não deveremos morrer? Será que deveremos ficar eternamente vivos até o arrebatamento da igreja? Não, todos um dia morreremos. Então, este argumento de se você tem um dom de cura, cure a si mesmo, é o mesmo argumento que os inimigos de Jesus usaram contra ele diante da cruz. Desce daí. Tu não dissestes que destruiria o templo e o construiria novamente em 3 dias? Então desce daí. Salva-te a ti mesmo, tu que salvastes a tantos, tu que curou a tantos. É o mesmo argumento. Então não caia neste argumento falacioso. Os dons de curar estão subordinados à ação soberana do Espírito Santo. Então, querido irmão, se você se sentiu edificado por este conteúdo, convido você a, neste momento, compartilhar com outras pessoas e ficar atento para o próximo episódio de Revestidos, blindando a nossa fé pentecostal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.